Signos de Sagitário, vamos fazer uma leitura para o mês de julho de 2026. Se conecte com a leitura. Caso não se conectar, jogue para o universo. Essa leitura vai ser dividida em 5 partes. A energia geral, dinheiro, trabalho, amor e, por último, o conselho do mês. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar com a energia geral para o mês de julho de 2026. Signo de Sagitário. Vamos lá? O louco, o julgamento e a temperança. Olha, Sagitário, esse mês vocês vão começar algo novo, algo que vocês já estavam pensando, maturando desde o mês passado. Então isso pode ser no trabalho, no dinheiro, com a família, com os amigos ou no amor. Então, quando a gente fala de começar algo novo, a gente sempre pensa em algo muito grandioso. E pode ser sim, às vezes você tá com um super plano de começar algo grande, um negócio próprio, uma viagem, trocar de casa, mudar de país, isso é super válido, mas a gente também pode focar nas pequenas mudanças, coisas novas que a gente começa a fazer. Na questão do dinheiro, esse mês eu vou desassinar 2 streamers que eu não estou mais usando, e aí a gente consegue ter uma mudança. Esse mês eu vou descer 3 pontos antes da minha casa e vou vir caminhando. Já é uma forma de começar a fazer um exercício físico para quem não faz. Então são essas pequenas coisas que a gente pode começar. Então, quando a gente fala do começo, a gente precisa ter uma organização, o julgamento. Então, para qualquer coisa que você for começar, abrir uma empresa, começar um hábito alimentar, tanto cortes, né, de gastos, ou de pessoas, ou de ambientes, precisa de uma organização. Então, tá muito válido para começar algo novo, mas pede essa percepção do que eu vou precisar fazer, como eu vou precisar fazer, quais são os passos que eu preciso tomar, porque muitas das vezes o que traz aquele sentimento, sabe, de tipo, nossa, mais uma vez eu falhei, nossa, mais uma vez está difícil, é porque a gente não se organizou. E isso às vezes acontece não por maldade, né? Ninguém se odeia. Ninguém se odeia. É que às vezes a gente está no automático. Tem trabalho, tem família, tem questões emocionais, tem tanta coisa para lidar ao mesmo tempo. Então, se você puder organizar o máximo possível na sua realidade, aquilo que você for iniciar, melhor ainda. Então, esse mês é ótimo para começar algo novo. Você precisa se estruturar, se organizar para isso que você vai começar e pede para que você não tenha pressa. Então, tipo, você não precisa começar semana que vem, mas só que no decorrer do mês, você precisa se organizar para começar isso. É um mês ótimo para começar, ninguém é obrigado a nada, mas as energias estão muito propícias para um novo início. Isso pode ser um início novo no trabalho, mudar de casa, mudar de estado, de país, desde coisas muito grandes a coisas pequenas do dia a dia, mudar a alimentação, mudar o estilo de roupa, e cada um do signo de Sagitário sabe o que está passando e o seu desejo de mudança. A gente sempre quer mudar muitas coisas, mas a gente foca em coisas muito, muito grandes e esquece as coisas pequenas do dia a dia que a gente pode fazer mais fácil e que traz uma satisfação e nos ajudam a perceber que, tipo, nossa, eu realmente consigo mudar, eu realmente consigo fazer. E isso vai reforçando que a gente consiga fazer cada vez mais. Não é mesmo, signo de Sagitário? Eu achei muito bom, viu? E o trabalho? O trabalho para o signo de Sagitário. Trabalho para o signo de Sagitário. Vamos lá. Olha, os signos de fogo estão com a mesma carta, viu? A Imperatriz, a Torre e a Morte. Olha, esse mês no trabalho, tanto para quem trabalha, para quem tem um negócio próprio, a Imperatriz vai estar um mês muito leve, muito tranquilo para trabalhar. Vocês vão estar muito seguros daquilo que vocês fazem, como fazem e por que fazem. Tanto para quem trabalha para alguém, como para quem tem um negócio próprio. E vem a Torre e a Morte. A Torre e a Morte falam sim de uma quebra, de algo que deixa de existir, de um corte, para que haja um renascimento. Então pode ser sim que algumas pessoas saiam do emprego onde estão, possam ser que sejam demitidas, mas como você abriu com a Imperatriz, isso não é uma coisa que te abala emocionalmente, isso não é uma coisa que vai te desestruturar, isso é uma coisa que vai te dar possibilidades para um novo início, porque você está muito seguro de si. Ah, vai me mandar embora? De boa, eu sei o profissional que eu sou. Eu sei o trabalho que eu entrego.
Então, vocês não vão se abalar, porque a morte, ela não só corta uma situação, não só finaliza uma situação, é um novo começo. Vai dar espaço para você alçar novos voos, fazer o melhor que você sabe fazer em outro lugar. E para quem tem um negócio próprio, é a mesma coisa. Vocês estão muito seguros de si, do seu trabalho, do seu produto. Então, mesmo que alguma parceria, alguma coisa no seu negócio deixe de existir, precise de uma reestruturação, vai ser o necessário para que vocês tenham um novo começo, né? Cortar pessoas que não estão agregando no seu negócio, ideias, posicionamentos, para que você faça o melhor que você já está fazendo nesse trabalho, nesse negócio. Então, é um mês onde que, por mais que possam ter algum tipo de perda, de quebra, isso não afeta quem você é no trabalho, o seu valor. Entende? Então, isso está maravilhoso. E para quem está procurando um emprego, fala exatamente sobre esse momento de você perceber, tentar fazer esse movimento de olhar para o campo de trabalho, né, para o mercado de trabalho e tentar pular fora dessas torres. Sabe, não sei se todo mundo passou por esse tipo de situação, mas grande maioria eu acho que já passou por essa situação de você estar precisando muito de um trampo, você entrou naquela empresa naquele momento e, tipo, quando você deu uma estabilizada, tipo, aqui tá bom, né? Entre trancos e barrancos aqui tá bom, mas tem tanta coisa errada ali acontecendo que você sabe que, tipo, uma hora isso aqui vai dar ruim. E mesmo assim você ficou. Então, caso você entre numa empresa, emprego vocês encontram, porque vocês são bons profissionais. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então, problema para encontrar emprego não tem, vocês encontram. Mas o grande problema é esse. Talvez vocês encontrem um emprego que não seja o definitivo e vocês precisam saber o momento onde pular fora, né? Tipo, não tenham medo, né? Fica aqui na empresa uns 3, 4 meses até encontrar aquilo que você queria, aquilo que você esperava. E é claro, isso é uma realidade muito particular, né? Para cada pessoa que está precisando de emprego. Tem pessoa que precisa de emprego para ontem, tem gente que pode esperar um tempo. Então, adapte para a sua realidade, tá bom, Sagitário? Olha, tá bem interessante. Eu gostei. A Imperatriz deu uma leveza em tudo isso, né? Vocês sabem quem vocês são. E o dinheiro? E o dinheiro para o signo de Sagitário? Vamos lá? Sagitário, dinheiro para o signo de Sagitário. Vamos lá. O Imperador, o Julgamento e a Roda da Fortuna. O Imperador, o Julgamento e a Roda da Fortuna. Olha, esse mês não falta recursos para vocês. Vocês conseguem fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível, mas pede essa organização. Independente o quanto vocês ganham, o quanto de recurso vocês têm, pedem para que vocês tenham essa organização, porque a roda da fortuna, ela gira para os dois lados. É uma instabilidade para se lidar, mas quando você está adiante da situação, você consegue ordenar, porque às vezes você é a pessoa que trabalha e traz renda para casa, mas todo mundo, independente se trabalha ou não, passa por essa energia do dinheiro. Então pare e pensa, às vezes você é um filho, você é um esposo, uma esposa que não trabalha. A outra pessoa traz renda para dentro de casa. Então saber entender aonde vai o dinheiro, como você gasta, entender como esse núcleo vai fazer funcionar para que não tenha essa instabilidade com a roda da fortuna. Então o dinheiro não falta, independente o quanto você ganhe. Tem pessoas que ganham R$2.000 e conseguem juntar dinheiro. Tem pessoas que ganham muito mais e estão quebradas. Então é esse gerenciamento. Vocês têm que estar adiante da situação para que não haja uma falta. Então é organização. Não tem muito o que dizer. Dinheiro não falta, provisões não faltam, mas é a organização que vai ditar como você vai lidar com a situação. Tá? E o amor, hein? Vamos ver o signo de Sagitário, o amor. Vamos começar pelos solteiros? Signo de Sagitário, solteiros, solteiras. A lua, a morte e o julgamento. Olha, para quem está solteiro, vocês estão conversando com pessoas, vocês estão começando a ter uma interação que vocês estão sentindo que, nossa, cada contato que eu tenho com uma pessoa nova bate muito com as minhas ilusões,
com as minhas expectativas, com aquele sentimento que só você tem. Cada uma pessoa vai ter uma ideia de amor, de ideal, de parceiro muito particular. Às vezes a gente tem ideias e pensamentos muito próximos, mas coisas centrais, né, as nossas ilusões, os nossos desejos, as projeções que a gente coloca no outro, é muito grande. Isso acaba assustando o outro, né? E acaba criando aquele senso de frustração. Poxa, só eu não encontro alguém. Poxa, por que as pessoas não ficam? Porque às vezes a gente precisa cortar uma forma de pensamento, de crença sobre alguma coisa que às vezes é ilusória. Porque para e pensa, se você tem uma ilusão, uma ideia, um sentimento que para conseguir um namoro, para conseguir um relacionamento sério, você tem que seguir um script. Se você seguiu esse script uma, duas, cinco, 10 vezes e não funcionou, alguma coisa não está batendo. Às vezes vale a pena recalcular a rota, como você está chegando nessas pessoas, quem são essas pessoas, se essas pessoas se alinham com a sua ilusão, com a sua expectativa, porque precisa dessa organização. A morte é o renascimento, é cortar algo para que algo nasça no lugar disso que você cortou. Então, quando a gente tira uma expectativa falsa, quando a gente tira uma perspectiva que não era tão real, né? Porque a lua está tampando o sol. Ela fica colocando mais sombra do que luz na situação. Tem muito sentimento. Às vezes você pode estar um pouco fragilizado, fragilizada, carente. E é normal, somos seres humanos. E o julgamento pede exatamente essa organização. Porque para a gente julgar uma situação, julgar para onde a gente vai, como a gente vai lidar com as nossas relações, a gente precisa de uma organização mental. Lidar com as ilusões, trabalhar com a verdade daquela pessoa. Então, por mais que você tenha um ideal, que você tenha... Como que a palavra me fugiu? Que você tenha critérios, né? Todo mundo tem seus critérios, é normal. Mas a gente precisa trabalhar com esses critérios sabendo o quanto disso é plausível. Estamos lidando com seres humanos, né? Não é um projeto pronto na planta que a gente compra e espera alguém entregar. É construção. É uma construção que às vezes pode demorar um pouco. Então, para os solteiros, vocês vão conhecer pessoas que podem estar muito emocionadas, a leitura pode sim estar espelhada. Às vezes não é nem você que está tão emocionado, é a pessoa que chega até você. E aí você tem que saber lidar com essa emoção da pessoa, né? Nossa, fulano tá um pouco fora da casinha, né? Tá emocionado demais. E às vezes você que vai ter que cortar, podar toda essa intensidade que não trabalha com a realidade de quem você é, aquilo que você pode oferecer para essa pessoa. Então, quando você organiza a situação, você consegue ter um julgamento mais claro, né? Você consegue se posicionar com essa pessoa de uma maneira que ela te entenda, que as coisas fiquem mais claras. Então, para os solteiros, é um ótimo momento, sim, para vocês conversarem com as pessoas, mas tendo essa prudência e analisando o que você espera. Porque às vezes a gente vai se colocando em situações de amizade, de trabalho, familiares, que a gente não se questiona, a gente só se joga, né? Ah, eu preciso de muitos amigos, eu preciso de muitos contatos para trabalho. Mas você estrutura um plano? Eu sei que às vezes isso pode soar um pouco robótico ou mecânico, mas tudo precisa de um passo a passo. Então é lindo você viver um amor, uma coisa espontânea, isso acontece. Mas nem sempre acontece, não acontece para todo mundo. E se você for ver pessoas que estão em um relacionamento há muito tempo, é 880. São as pessoas que se apaixonam loucamente e vivem uma história de amor até onde dá. Ou são pessoas que escolhem, olham as suas ilusões, corta as coisas que não fazem sentido com a relação e aonde você quer estar e organiza suas ideias, o campo mental, as expectativas para que você possa julgar se você segue ou não com essa pessoa. Entende? Então, é isso. Para os solteiros está muito bom para quem não está tão emocionado. Então, se você está muito emocionado, emocionada, dá uma segurada, fica na sua, reanalisa as pessoas com quem você está se relacionando, está trocando, para que não haja, sabe, aquela frustração, sabe? Para que não gere aquela frustração. Poxa, que demora, poxa, não vem, sabe? Então, é isso, o signo de Sagitário. O signo de Sagitário é um pouco engraçado isso, que Sagitário ele é um pouco desapegado, ele é mais amigo, ele é mais viagem, ele é mais, sabe, galera. Não pensa muito no romance, né? É mais coisa rápida. Então, tá engraçado. Eu achei engraçado. Claro, né? Cada sagitariano é de uma maneira.
E para os casais, para quem está casado, para quem está namorando, vamos ver? A Imperatriz, o Louco e a Morte. A Imperatriz mostra, para quem está tendo um relacionamento mais equilibrado, mais de boa, a Imperatriz e o Louco e a Morte, elas falam que você está encontrando todas as respostas para lidar com a sua relação, mais em si mesmo do que no outro. Aí você me pergunta, mas como assim? Um relacionamento é feito de duas partes. É você e o outro que formam essa entidade, que é o relacionamento. E às vezes a gente precisa se questionar além do outro, porque às vezes o outro ele não consegue entregar com clareza aquilo que a gente questiona. Não por maldade, não por malícia. É que às vezes a pessoa ainda nem parou para pensar sobre aquilo que você chegou e colocou contra a parede, sabe? Nossa, por que você faz isso? Por que você deixa tal coisa fora de lugar? Por que você fala tal coisa quando a gente está em circunstância XYZ nossa, da nossa intimidade? E às vezes a pessoa ainda não parou para pensar. E você vai encontrar as respostas em você, porque você está vivendo com essa pessoa. Então você sabe os padrões de comportamento que se repetem, as coisas que foram extraordinárias, né? Aconteceu uma vez ou outra. E aí você vai encontrando a resposta para guiar um novo caminho para essa relação. Né, para que vocês encontrem a resposta. E o Louco com a Morte fala isso, é um novo caminho onde vocês vão precisar cortar alguma coisa. E para quem está vivendo um relacionamento mais tranquilo, não fala de um corte de relação, mas um corte de um padrão de comportamento que às vezes o casal tem. Seja você ou a outra parte do casal, nesse diálogo de entender e buscar as respostas em si, para se posicionar na relação, isso permite que você inicie um novo caminho com essa pessoa, entende? Para que vocês consigam cortar um hábito, cortar um tipo de atrito, um mal entendido, para que cresça essa cumplicidade, cresça algo novo na relação. Porque a morte ela não vem só para ceifar, ela leva a algo, mas ela dá um início, a força. E veio o Louco, reforçando isso, que após você procurar em si a resposta para as coisas que você tem dúvida, as coisas que você ainda não está tão claro para ti, você vai iniciar um novo caminho, você vai chegar e vai falar para seu parceiro, para sua parceira, olha, tal coisa não me agrada, tal coisa eu sinto que está estranha, e isso vai ter uma nova possibilidade de você caminhar, né, direcionar essa relação. E para quem não está num relacionamento tão equilibrado assim, Sagitário, a Imperatriz fala exatamente disso. Você vai olhar muito para si, muito para o que você está sentindo dentro dessa relação. Se você sente que está sendo nutrido, nutrida, abraçado, escutado. E se você sentir que não está tendo o que necessita, você vai sim pensar em talvez um corte. Tanto sair dessa relação fisicamente como emocionalmente. Porque tem muitos relacionamentos que eles acabam primeiro emocionalmente, né? A gente vai se afastando da pessoa, a gente vai criando um novo caminho mental e emocional para depois ir embora fisicamente. Então, você vai procurar as respostas em si, porque é você que está se sentindo um pouco incomodado com essa pessoa, um pouco incomodado com essa situação. E você vai tentar um novo caminho, tanto para solucionar esse problema, ou para ir embora, né? Ou corta isso que tá te deixando triste, tá te deixando insatisfeito, ou você corta essa pessoa fisicamente, né, de estar lado a lado, ou emocionalmente, né? Tem casais que passam uma vida inteira juntos fisicamente, mas já se separaram emocionalmente há muito tempo. Então, para cada signo de Sagitário vai ser muito particular, né? Por mais que seja o mesmo signo, não compartilhamos 100% da mesma energia, né? Nem todo mundo vai estar vivendo a mesma coisa no mesmo momento, não é mesmo? Bom, e o conselho para o signo de Sagitário? Vamos lá? Signo de Sagitário, conselho para julho de 2026. Sagitário. A carta da força, o louco, a Imperatriz. Maravilhoso. A carta da força, como um conselho, pede para que você crie essa resiliência mental, emocional para lidar com as coisas do seu mês. Tanto no trabalho, com família, amor, a gente viu cada uma das áreas e cada uma delas vai ter coisas que vão mexer com a sua emoção. Por mais que você tenha que fazer as coisas no plano físico, você tem que trabalhar, você tem que limpar a casa, você tem que cuidar de si próprio. Uma coisa que às vezes a gente deixa no modo automático é os nossos sentimentos. É como a gente está racionalizando as coisas.
Hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem muito acesso, mas como a gente digere? Né? É igual a gente ver muito conteúdo, ler livros, ter acesso às coisas. É a mesma coisa de comer um pratão de comida e sair correndo para fazer as coisas. Talvez não vai fazer bem. Não teve tempo para digerir a situação. Então, na medida do possível, crie esse lugar mental para você criar essa resiliência, essa força mental para lidar com as coisas. Porque não é fácil. Porque, novamente, você vai começar algo novo esse mês, está muito propício para que você comece algo novo. Se você já estava com planos de criar mudanças na sua vida, quando a gente fala de mudanças, não precisam ser coisas gigantescas. É desde mudar de casa, como escolher trocar a marca da tinta que você está pintando o cabelo, começar a fazer uma caminhada, desce 3 pontos antes do ponto de ônibus da sua casa e vem andando. Então são desde as coisas muito grandes, desde as coisas muito pequenas. Então vocês estão com essa possibilidade de começar coisas novas, mas isso só vai ser possível quando você olhar para si. Não adianta você querer puxar ou forçar as outras pessoas a apoiarem você. É lindo quando a gente consegue fazer os outros nos apoiarem, nos darem força de uma maneira leve, espontânea. Então, com a Imperatriz ela não busca no outro. Ela já é bonita, ela já é sábia, ela já é inteligente, ela já é criativa. Então, independente de como você se enxerga, você tem potências. Você tem qualidades, então use aquilo de melhor que você tem, independente a escala, tamanho, o que você acha de si. Tem coisas boas aí, para que você crie essa mudança e essa resiliência mental para lidar com as coisas. Então é um mês onde pede para que você esteja cada vez mais presente na sua mente, com os seus sentimentos, para que você consiga domar os leões. E os leões podem ser aquelas pessoas do trabalho maldosas, chatas, podem ser colegas que não são tão bons, familiares que não são tão agradáveis, ou até mesmo os seus próprios pensamentos. Aquilo que você pensa de si, aquilo que você acreditou, né? Porque contam muitas histórias do que a gente é, né? Na família, os amigos, você é isso, você é aquilo. Então, olhe para si de verdade. Veja as coisas boas que estão aí. Todo mundo tem luz e tem trevas dentro de si. Você não é só os seus defeitos, você também é as suas qualidades, tá bom, signo de Sagitário? Bem, essa foi a leitura do mês de julho de 2026 para vocês. Siga, curta e compartilhe o canal. Tem vídeos todo mês para vocês e toda semana aqui, tá bom? Bem, essa foi a leitura de julho de vocês. A gente se vê no decorrer do mês. Um abraço.